Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de ciências. É a aula que vocês mais perguntam, mais questionam. E é muito legal isso, poder descobrir as coisas a partir de questões, isso é legal. E nós vamos entrar num conteúdo que é bem interessante, que é as partes das plantas. Mas como assim, professora? Igual nós não temos cabeça, braços, pernas. As plantas também têm partes que vão dividir e cada parte vai ter uma função. E isso é bem legal. A prof vai compartilhar com vocês uma parte da apostila onde tem a história. Ô, prof, é que página? 179. Deixa eu lembrar o nome da índiazinha linda que tá aqui. Ela não fala, mas a gente vai ver a comunidade onde ela vive, tá? Só um pouquinho que eu já vou compartilhar com vocês a tela dessa índia, onde ela vai estar mostrando para nós as partes de uma planta. Ô, pro, É sensacional. o nome dela é Ceci. É Ceci? Ah, é verdade, ali, na indígena Yanomá, onde vive Ceci. Verdade. Obrigada, meu amor. A prof não tinha achado o nome dela. Muito, muito obrigada. Olha lá, ó. As plantas são seres vivos, isso já contribui para o meio ambiente, né? E a gente vai tentar estudar a maior parte por si avaliativas, para vocês aí tirarem nota 1000, né? Vou pedir para a dona Madalena mudar a nota de vocês. Em vez de ter 10, vai ter que valer 1000, porque vocês estão sensacionais, tem elaborado para vocês. Eu tenho gostado muito do desenvolvimento de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu bloquear aqui. 179, Rafa. 179? É, 179. 179. Achou? Um, 179. Isso, mais para frente, Rafa. Achou? Tô vendo daqui que você achou. Muito bem. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. As plantas também, certo? Isso faz bem para a nossa saúde. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco da comunidade indígena Yanomá, onde vive Ceci. Ceci é uma indígena linda, uma menininha igual vocês, muito linda. Na comunidade Yanomá, as moradias são construídas com madeira de tronco de árvores da Ceci. Estão vendo ali? Então, é de troncos de madeira e cobertas com palha. Ali que a Ceci mora, com a família dela. Os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto do urucum. Quando a gente tem que esmagar bem ele, e ele vai dar uma tinta bem vermelha, e a gente pode passar no rosto, igual tinta guache. É muito legal para fazer. Olha ali uma outra função. As mulheres Yanomás, né, fazem farinhas a partir da raiz de mandioca cozida, né, ou a mandioca frita. A mandioca é um tipo de raiz que os indígenas costumam fazer o quê? Cultivar, para além de comer a mandioca cozida ou frita, eles usam para fazer tipo um preparo, tipo um biju. Não sei se vocês já comeram tapioca. Parece muito com a tapioca, esse biju que eles comem, só que ele é um pouco mais crocante. Ele é um pouco mais puxentinho do que a tapioca. A tapioca ela é meio molenguinha, né? Olha lá, ó. E essa farinha pode ser do beiju, que é um alimento da cultura indígena. Ele é gostoso, ele não é ruim não, viu, gente? Ele é bem gostosinho. A prof já provou. Quando ela era criança, a prof já provou. É gostoso. Eu, professora, não gosto. Eu amo açaí. Se abrir todo mundo junto, não dá certo. Eu gosto de açaí. Maria Laura, pode falar? A minha família inteira gosta de açaí, menos o meu pai e o meu irmão. Ah, eu não gosto, não. Não troco. Eu amo. Tem igual uma terra. Tem gosto de terra. Oi? Parece que ele tem terra. Isso, eu também concordo com você, Amanda Caroline. A Mel falou alguma coisa e a Sofia tá com o dedinho erguido também. Pode falar, Mel, depois. Pro, que página? 170 e 80. 180. Já passamos, eu tô aqui virada. 180. Mel, pode falar. Eu também não gosto de açaí. Você também não gosta? Então você é do meu time. Eu também não gosto. Curta aquele trem, não, que lá tem gosto de terra. Pode falar, Sofia. Pra mim tem gosto de cimento. É mais ou menos isso mesmo. Pode falar, Sofia. Pra mim não tem gosto de terra, eu amo. Ai, que bom. Quem que tá me chamando? Tá bem baixinho.
Eu não consegui. Ah, Ana. Ana, pode falar. Ana, tem que falar um pouquinho mais alto, que eu não estou enxergando, ó. Não estou escutando você. Eu também não gosto de açaí. Ah, é. Não, não é, não. Só que a gente vai ter agora uma curiosidade aqui. O açaí, ele está ali, é uma fruta que ela é bastante nutritiva e ela é muito consumida pelos indígenas, né? Ela é extrativismo. Lembra que o extrativismo é coisas que a gente pega da natureza para poder fazer e gerar renda para a comunidade local, tá? Então, o extrativismo dessa fruta, do açaí, né, é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Então, e depois ele vende, o pai e a mãe dela vendem esse açaí para fazer um pouco de dinheiro para poder ali sustentar a sua família, tá certo? Então, essa aí é a história de Ceci. Ela mora no meio da floresta. Quais partes de plantas são utilizadas pelos membros da comunidade Yanomá? Então, nós vimos ali que ela tem o tronco, que é feito a parede da casa, para poder fazer ali a parte da estrutura da casa. Depois eu tenho as folhas, né, de palha ali, para poder fazer o teto. Eu tenho a raiz, que é utilizada ali, e eu tenho a fruta, né, que é o açaí, que eles fazem ali o consumo dentro da aldeia, mas também vendem para fazer renda para a família. Olha o que está escrito ali. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas. Então, eu tenho caule, raiz e folha. Se a gente for pegar, é o contrário, é raiz, caule e folha. Então, a raiz vai estar abaixo da terra, o caule sobre a terra, dependendo do tamanho da árvore, três partes fazem parte da maioria das plantas. Mas algumas também vão apresentar as flores e os frutos, né? E sementes. Então, vão compondo a planta, né? Não são todas que são produtoras de flores, frutos e sementes, ok? Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada? Nós vamos começar a ver a raiz. Então, a raiz ela vai estar ali na página 181. A raiz ela é muito importante para a planta. Se não tiver raiz, a planta não tem como retirar do solo, por exemplo. Uma outra coisa, se não tiver raiz, ela não tem como se sustentar. Não é o caule que vai dar sustentação à planta, mas a fixação dela no solo é feito por quem? Pelas raízes. Então, na comunidade em que a Ceci vive, na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Olha só os 3 papéis que a raiz planta no solo. Então, a raiz ela vai fixar aí, né, a planta ao solo. Ela também vai fazer a parte de armazenamento de nutrientes. A raiz ela vem a crescer. Quando a gente come o alimento, a gente tira do alimento a nossa força, certo? É os nutrientes do alimento que vão fazer a gente crescer. Como a planta não tem boquinha para mastigar e se alimentar, ela vai tirar ali. Professora, a planta carnívora tem. Mas só que a planta carnívora, ela não é carnívora por ela comer ali, que ela vai abrir quando ela vai detectar a presença de algum inseto. Não existe mais. Elas comem no máximo mosca, cigarra, grilo. Essas são plantas carnívoras por comer carne, tá? Mas elas são pequenininhas. Não, elas não têm estômago. Elas vão ficar com aquele animalzinho ali de região, onde elas vão tirar daquele animal todos os nutrientes e através dos poros que tem ali, ela vai absorver os nutrientes do animal. Mas só os nutrientes, o animal vai ficar para fora? Mas os nutrientes é que são necessários se fosse um estômago, mas não é estômago. Mas o grilo, o animal pequenininho vai ficar dentro na folha dela? Dentro da suposta boquinha, porque ela vai abrir, ó, tá vendo aqui? E depois ela fecha. Ele vai absorver todo ele? Ele vai absorver todo ele? Ele vai absorver todo ele e ele... Isso, porque ela tem uma substância que vai fazer ele amolecer. E aí ela vai pegando os nutrientes dele. Tá bom. Entendeu? Beleza? Sabe que a raiz vai fazer o... Oi? Pode falar. A planta carnívora, tipo, ela só vai deixar a pele do Não, ela não deixa nada. Ela consome tudinho dele. Tudo. Ela amolece. Ela tem uma substância que vai amolecer tudinho aquele bichinho que tá ali. Ela come ele inteirinho. Não deixa nem as perninhas de fora. Ela come tudo. Então, a gente já sabe que a raiz tem o papel de fixar a planta no solo e também tem o papel de armazenamento de nutrientes, auxiliar na nutrição da planta.
pois ela vai absorver a água e outras substâncias vão ser distribuídas da raiz até a parte mais alta da planta. É assim que ela vai crescer. E como alimentar uma planta? A planta se alimenta sozinha. Como? Com auxílio. A gente vai ver que nós temos alguns tipos de raízes. Oi? Às vezes também ela toma água porque a gente jogou nela. Isso, mas ela absorve a água pela raiz, entendeu? Você vai jogar e captar essa água. Então, essa água vai toda lá para a raiz e a raiz vai pegar essa água e vai distribuir para o resto do corpo da planta, entendeu? Que a planta vai se alimentar, vai pegar a água, todos os nutrientes que ela precisa para poder crescer, porque quanto melhor o solo, melhor é a qualidade da planta também, entendeu? Entendi. Legal, né? E aqui a gente vai ver que existem diferentes tipos de raízes. A gente tem rânea de uma salsinha, de um aipo, né? O aipo. Tá vendo ali na apostila de vocês, onde está marcando a raiz? A raiz está bem abaixo do solo. Ela consegue tirar ali do solo tudo que ela precisa para crescer. Ela quem? A planta. A planta depende da raiz e do solo para poder crescer. Se ela está ali fixada num solo que é pobre de nutrientes, que não vai dar nenhum nutriente para ela, ela vai acabar morrendo. Por isso que a gente tem que colocar as plantas em lugares que tem solos férteis. Férteis do quê? De nutrientes. Isso vai fazer a planta crescer. Um outro tipo de vai pegar aqui e vai se alimentar na água. É um tipo de raiz que pega os nutrientes fornecidos pela água. A água também tem nutrientes para se desenvolver cada vez mais, certo? E eu tenho ali plantas com raízes aéreas. Prof, você acabou de falar que as raízes estão abaixo do solo. Como que essas raízes são aéreas? É que uma pequena parte, pelo menos uma parte da raiz, ela vai ficar acima do solo. Não quer dizer que não solo também. Só que uma parte da raiz, ela fica para fora. Quando a gente vê raízes para fora do solo, nós temos que considerar que são raízes aéreas, tá bom? Tem aquelas raízes bem grandes e são aéreas. Isso vai facilitar para que a planta tenha aí um crescimento adequado também. E olha que legal esse desenho aí, gente. As pessoas da comunidade, né, que onde se vive, utilizam o caule das plantas para construir as suas moradias. Redes da casa ali, da oca, né, vamos dizer assim, da moradia indígena, eles vão fazer com o tronco das árvores, com caule. Caule é a mesma coisa que tronco. Então, nas plantas, o caule, dois papéis que os caules têm aí de grande importância. Olha que legal, vocês estão vendo ali no caule que tem umas setinhas que estão para cima e umas setinhas que estão para baixo. É o caminho do transporte e distribuição da substância. Que substância, professora? Essas substâncias começaram a ser pegas do solo, vai funcionar como se fosse um canudinho. Ela vai lá no solo, chupa todos os nutrientes e passa para o caule. E o caule tem, então, os nutrientes sobe e desce, parece um círculo. Ele fica lá. O caule das plantas é responsável por toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pela raiz e o alimento produzido pela própria planta. E uma outra sustentação, pode falar. Eu posso ler a sustentação? Pode ler a sustentação. O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. Isso, muito bem. Lê para nós ali agora a parte do armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, armazena água. Então, o cacto é um caule, ele lá no deserto. É um tipo de planta bem do deserto. E ele tem uma capacidade de armazenar água. Então, muita gente fala. Só que ele é um tipo de planta muito perigosa por causa da quantidade de espinhos que ele tem. E os espinhos dele, em contato com a nossa pele, são fininhos e podem infeccionar. É muito doído. A prof já pegou no cacto e não foi nada legal. Então, a gente tem que ter cuidado com os cactos. A gente vê em muitas casas, né, e também nas floriculturas, vendendo aquele... Porque os espinhos dos cactos, eles são um tipo de folha. E pode, em determinado momento, cair e você não vê. Pode falar. Minha avó Davi, tem pode falar. Na casa dela. Não pode chegar nem perto, né? É. Pode falar, Mel. Mas às vezes a gente chega. Mas é perigoso, tá bom? Pode falar, Mel. Minha mãe, quando ela era pequena, foi para casa de um amigo. Aí ela foi para... o amigo tinha um cacto e ela achou que era fofinho, não era espinho. Então ela meteu a mão inteira lá.
Ai, deve ter doído muito. E ela Muito, era muito, muito, muito. criança. Chorado muito. Sim, e também a minha avó ganhou um cacto de presente de Dia das Mães. Foi de Dia das Mães, porque, sabe, a minha prima deu isso, porque às vezes a gente dá presente pra avó, mesmo que ela não seja nossa mãe. Ela é a nossa segunda mãe. As vovós são nossa segunda Eu mãe. sabia. São super importantes. Elas ajudam as mamães a cuidar das crianças, não é verdade? Verdade, sim. Então, elas são a nossa segunda mãe. Muito importante dar às presente vezes- pra vovó. Às vezes nossos pais, eles viajam e eles deixam a gente lá na casa da avó. E isso é legal, ficar com a vovó, muito legal. de Tem que vez, aproveitar bastante quando tá perto da vovó. de vez em, Oi, de Davi. vez em quando eu durmo lá na casa da minha avó. Ai, que gostoso. Eu gostava muito de dormir na casa da minha avó. Gostava muito. Quem que me chamou depois? Eu Ana? também durmo. Pode Ana falar. Carolina. Pode Ana falar. Carolina. Pode falar. Aqui em casa tem um cacto grandão. Ai, tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Perigoso. Perigoso. Olha lá, vamos continuar, criançada. Todo mundo de áudio bloqueado. Nós vamos ver aqui também que nós temos alguns cactos que temos aí diferença entre eles. Eu tenho os caules, cactos, ó. Caules, professora. Caules podem ser diferentes. Eu tenho os caules aéreos, né, que se desenvolvem acima do solo, que é o exemplo, por exemplo, de uma mangueira, né, de uma árvore que faz sombra. Um outro exemplo, igual às raízes aquáticas, eu também vou ter quem? Os caules aquáticos, que é o exemplo da Vitória Regia. Ela tem ali o caule que está abaixo da água. E além disso, eu também tenho os caules subterrâneos. Um exemplo de caule subterrâneo é do gengibre. Ele é um tipo de caule, só que ele fica enfiado no solo. Além de estar ali, ele tem as raízes dele também, que estão dentro aí da terra, igual o seu caule. É tudo subterrâneo. Ele não gosta de ficar à mostra aí, não. Então, chegamos à nossa atividade. Quem vai começar a atividade comigo é a Ana Carolina. Ana, lá na página 184, tá aí? Sim. Conseguiu achar? Ótimo. Nós vamos ter que ajudar aí a dar nomes a algumas coisas, ok? Daniela colheu algumas margaridas, que é um tipo de folha, tá? Perdão. No jardim da casa dela. Conseguiu pegar aí umas flores. Qual parte da planta está em contato com a mão da Daniela? O caule. O caule. Muito bem, pode escrever. Agora, número 2. Tá. Vai ficar meio difícil da gente falar, mas a gente tem que resolver aqui. Resolva o adivinho a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente e ao exemplo do alimento que se refere. Eu tenho ali, ó, ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver águas e nutrientes. Esse aí é o caule ou a raiz? Raiz. Raiz. Então, puxa uma seta ali para a raiz. Ajuda a transportar ou distribuir substâncias pela planta. Além disso, sustenta outras plantas como as folhas. Vai ser quem? O caule. Isso! Aí eu tenho 2 exemplos de alimento, o palmito e a mandioca. O palmito, ele é um caule ou uma raiz? Uma raiz. Não, é um caule. Bem gostoso. A prof é apaixonada por palmito. Pode puxar aí uma setinha do caule para o palmito. E a mandioca? Prof, Oi, Mel? eu também amo palmito. É um tipo de caule que a gente come. Você viu que gostoso? Então, você pode Sim. falar que você come um caule. E eu Come já comi. palmito. Eu também, eu já comi. Um dia eu fui pro médico pra melhorar. Aqui, quando eu vou lá eu ia pro meu médico antigo, eu comia sempre pastel de palmito. Ai, é delicioso, né? Uhum. Lá Igual- que eu aprendi a gostar de palmito. Que bom. Deixa só a prof continuar aqui com a Ana para a gente encerrar, tá bom? Ana,
a mandioca vai ser considerada o quê? Um caule ou uma raiz? Raiz. Raiz, muito bem. Então, nós vamos dar conclusão ao nosso conteúdo aí até a página 183. Na próxima aula, nós continuamos aí com mesmo as folhas, frutos, sementes, tá bom? Tchau, prof. Um beijo para vocês. Daqui a pouquinho nós temos aula de matemática. Vamos ver muita adição para a gente poder fazer bastante continha. Bom? Beijo. Qual que é a página de matemática? Prof. Espera aí que eu já vou ver. 119. 19. Combinado? 119.